Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Damião Vilar e no vídeo de hoje nós vamos falar e te mostrar na prática como é simples criar uma reserva de emergência, te explicar o porquê, qual é o objetivo dessa reserva de emergência e por que ela se faz necessária, você criar essa reserva de emergência antes mesmo de pensar em investir, talvez em renda fixa ou, ou criptomoeda ou ações, da bolsa, o quanto é importante você ter a sua reserva de emergência para após isso você pensar em outros tipos de investimento. Então ela é fundamental e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz e como você pode fazer a sua reserva de emergência, de uma forma bem simples e prática, para que isso não seja uma dificuldade, porque às vezes a gente recebe, às vezes as perguntas, das pessoas com dificuldade de criar, mas eu tenho dificuldade de juntar, eu não consigo. E nesse vídeo aqui eu trouxe ele exatamente para mostrar na prática, vamos já te mostrar aqui na prática, aqui na telinha do computador, de que forma você pode estar fazendo está construindo essa reserva de emergência para você. E quais são os benefícios e porquê da importância de se ter uma reserva de emergência. Então, fique aí no vídeo, já aproveite, se inscreva se você não é inscrito, dê o seu like, compartilhe com mais pessoas, para que, assim como você, tenha acesso, chegue até essas pessoas, esse vídeo, que talvez é a dificuldade de algumas pessoas também, não para você que já domina esse assunto, que já tem a sua reserva de emergência, mas para aquela pessoa que pretende ter, às vezes não sabe como, e é esse tipo de vídeo simples, mais objetivo, direto, na prática, que vai estar trazendo uma luz no fim do túnel para essa pessoa. E então agora que você já tem uma parte, já sabe mais ou menos o que nós vamos tratar, que é como criar uma reserva de emergência de forma simples e prática, já se inscreveu, já deu seu like, já compartilhou, também deixe seu comentário. Vamos agora aqui para a tela do computador, para te mostrar de que forma pode ser simples criar uma reserva de emergência. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, simplesmente é um vídeo baseado na minha vivência, no meu conhecimento adquirido no longo do tempo, sobre finanças, e tenho aqui toda a boa vontade de poder estar passando para as pessoas que realmente não sabem e que pode ser. Tenho certeza que esse vídeo vai estar trazendo esclarecimento e ajudando. Então vamos agora para a tela do computador aqui e mostrar para a prática para vocês assim, como funciona essa reserva de emergência. Vamos aqui para a tela do computador. Olha, aqui como eu coloquei aqui um textozinho aqui para ficar mais fácil de se entender. O que é uma reserva de emergência? Como aqui mesmo no texto fala, é uma quantia reserva de emergência é uma quantia de dinheiro guardado especificamente para cobrir despesas imprevistas, ou seja, emergência, como exemplo, uma perca de emprego, um problema de saúde, reparos inesperados na casa, ou problema no carro, ou qualquer outra situação que possa impactar a sua estabilidade financeira. E, Damião, você pode perguntar, Damião, qual que é o benefício de se ter uma reserva de emergência? E o benefício é bem claro, é evitar o uso de crédito ou empréstimo com juros altos em momentos de necessidade. Às vezes você, por um momento de necessidade, vamos dar aqui um exemplo bem básico do brasileiro, acabou o gás e você às vezes não tem aí uns R$ 120, R$ 130 para comprar o seu gás, e às vezes você tem que pedir de um vizinho, se expor, ou tirar do limite ali do limite do banco para estar comprando essa recarga de gás. Então isso aí pode trazer lá na frente endividamento com o banco ou a pessoa do quem você emprestou esse dinheiro. E uma pergunta, o quanto eu preciso ter reservado como reserva de emergência? E isso aí vai depender muito do tamanho da sua despesa. Ou seja, mas normalmente recomenda-se que a reserva de emergência seja equivalente a 3 a 12 meses de despesas essenciais. Como exemplo dessas despesas essenciais, moradia, contas básicas, por exemplo, conta de água,
de luz, de internet, são aquelas despesas que você não tem como abrir mão, você precisa delas, né? E dependendo do nível de segurança financeiro desejado e de estabilidade que você almeja. Então, se você, um exemplo aqui, vamos supor que a sua despesa seja R$ 2.000 no mês, né? Se você quer criar uma reserva de emergência de no mínimo 3 meses, você teria que ter 2 vezes 3, 6 mil reais de reserva de emergência. Isso seria, né, o mínimo, né? Ou se você também preferir 12 meses, aí você faz essa multiplicação, ou seja, 2.000 mensal de despesa, vezes 12, você teria que ter 24.000, seria o seu montante de reserva de emergência que você precisaria ter. Esse valor deve ser mantido em aplicações financeiras de alta liquidez e baixo risco, exemplo, né, na poupança, né, Tesouro Selic, ou em fundos de renda fixa, né, para que esteja facilmente acessível em caso de necessidade. Então, quer dizer, esse valor que você vai acumulando no decorrer dos meses, do ano, ele tem que estar acessível para eventual necessidade você poder ir lá e retirar e custear, né, seu custo, né, daquela emergência do que você está precisando, né? Para isso que é feito essa reserva de emergência. Para momentos imprevistos você tem onde recorrer. E a reserva de emergência é um dos pilares da educação financeira e proporciona uma tranquilidade. Ela nos proporciona uma tranquilidade, permitindo que você enfrente imprevistos sem comprometer seu orçamento ou meta financeira de longo prazo. Então, esse é o ponto foco de se ter uma reserva de emergência. É você ter um pouco mais de tranquilidade, né? Dá um exemplo aqui, você está trabalhando e às vezes tem uma baixa, né, de emissão por algum motivo, o mercado é assim, nada é seguro, sempre tem instabilidade, então você foi demitido e exatamente nesse momento você vai se dar de conta que quando você tem, né, uma reserva de emergência, ela te supre por meses ou anos, de acordo com o valor que você acumulou, e te dá um pouco de tranquilidade para você e para a sua família, né, que depende de você. Então, nesse resumo, essa importância de você ter uma reserva de emergência, né? Agora eu vou te mostrar aqui no próximo slide aqui que eu fiz, aqui no próximo slide, como eu posso estar começando, né? Você pode perguntar, Daniel, mas como que eu posso estar começando essa reserva de emergência, já que meu salário é baixo, né, não sobra muita coisa. E aqui eu vou dar três exemplos para você, que independente do valor que você ganha, se você tiver determinação, um pouco de disciplina e realmente entender a importância disso, é possível fazer. E aqui eu vou te mostrar. Então, qual foi aqui o método, né, que eu trouxe? Que ele é bem simples, mas prático. E você, tendo disciplina e querendo fazer acontecer, você consegue sim fazer a sua reserva de emergência e chegar no seu objetivo. Então aqui você vê aqui que na tabela aqui tem três quadrados. Tem o primeiro aqui de amarelo, meio laranjado, amarelo. Tem o segundo quadrado e tem o terceiro em azul. Como é que funciona? Esse primeiro quadrado aqui, ele tem 5 colunas e 5 linhas. E como que ele vai funcionar? Vai depender, o tamanho desse quadrado, ele vai depender, né, da sua meta, do valor que você quer acumular. Então você vai fazer, né, no exemplo primeiro aqui nesse primeiro quadrado aqui, um exemplo, ele tem 5 linhas e 5 colunas, né? Se você for multiplicar, ele vai dar um total aqui de 25 quadrados desse pequenininho aqui, ó, 25 quadrados. E aí você vai fazer o quê? Você vai numerar esses quadrados de por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai numerar. E você vai também fazer no próximo. Então você vai começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo quadrado vem 6,
sempre de cima para baixo, né? Depois do 5 vai vir o 6, 7, 8, 9, 10 e continua. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, você pegou o seu quadrado, que tem 5 colunas por 5 linhas, você numerou do 1 ao 25, na sequência correta, como eu mostrei. E qual que é agora a tarefa que você tem que fazer? Você vai estipular aqui, ó, um exemplo, o início que você vai começar a separar esse valor e o final. Porque qualquer meta tem que ter um início e um final. Então você vai estipular uma data, né? Um exemplo, eu vou começar, hoje é dia 3, hoje vou começar dia 3, você vai colocar aqui, ó, vou começar dia 3 do 12, agora de dezembro de 2024. E vou finalizar essa meta aqui no dia 30 de dezembro de 2024. Pronto, aqui a gente estabeleceu uma data de início e uma data de fim, onde eu vou começar a separar esse valor e a data que eu pretendo finalizar, né, para juntar esse montante. Entendeu? Então aqui como é que vai funcionar? Você vai numerar, você numerou aqui todo o seu quadrado, você numerou direitinho, né? Isso aqui eu dei um nome, eu dei esse nome, né? Esse método não é meu, eu que estou dando esse nome, né? Método de bingo, porque é como se estivesse fazendo bingo, onde você preenche, né, cartela cheia, né? Um exemplo aqui. Então eu dei o nome desse método de método bingo. Então o que você vai fazer? Você, por exemplo, aqui no dia 3, você vai separar R$1. Pronto, eu cheguei aqui, está lá preenchido, né, meu quadradozinho com a numeração. Eu vou chegar aqui, tem R$1, vou juntar R$1, né, vou colocar lá R$1 guardado, ou transferir para a conta, ou guardar. Aí isso vai depender de você, a forma como você vai fazer isso. Você vai chegar, vai lá na sua tabelinha lá, você pode fazer isso num caderno quadriculado, ou seja, no Excel, e depois imprimir isso. Você vai chegar lá, você vai pegar o valor. Hoje vou separar R$1. Então você vai chegar e vai marcar R$1 em cima, marcar com X. R$1, você vai chegar e marcar, poxa, aqui eu separei. Vamos supor que amanhã eu tenho R$12. Eu vou chegar e riscar R$2 e vou separar R$2. Eu posso juntar mais, sobrou um pouco mais, tenho R$3. Você vai chegar, R$3 e vai o quê? Vai riscar, marcar R$3 e vai separar esse valor. E assim você vai fazer para todos os quadrinhos. Quando você terminar de eliminar quadrinho por quadrinho, valor por valor aqui, ó, quando você tiver fechado todo aqui, separado todo o quadrinho, você vai chegar no montante, que somando aqui, ó, você vê aqui embaixo, ele está dando a soma aqui, ó, quando você preencher todo esse quadrinho, você vai chegar no montante de R$325. Isso aqui é um exemplo hipotético, né? Ou seja, não quer dizer que você precisa separar isso. Isso vai depender, primeiro, daquele pequeno cálculo que você vai precisar fazer. Quer saber quanto é que é os seus gastos essenciais ali durante o mês, a despesa durante o mês, e o quanto você está disposto, né, a reservar, né, para ter essa reserva de emergência, né? Quanto você está disposto, né? Quanto você pretende reservar, quantos meses, né, você pretende reservar. Então, a partir daí que você sabe qual é as suas despesas, né, aquelas despesas essenciais, necessárias, todo mês ali que não pode falhar, e o tanto de mês que você está disposto a ter como reserva, aí você começa com esse método aqui, que é o método de bingo que eu dei esse nome, batizei esse nome, né, e vai fazendo, né. Aí o que acontece? Damião, mas esse valor aqui, eu pretendo juntar um valor a mais. Pronto. Aí a gente vai te mostrar aqui, né, agora, a próxima planilha, que já é um valor maior. É um valor, o outro exemplo aqui é um exemplo que você queira juntar R$5.000, né, aqui no valor, R$5.000, que é a próxima aqui, ó. Nesse próximo exemplo aqui a gente deixou só tirar aqui essa linha de grade para dar uma melhor visualização, né? Deixa eu tirar aqui também essa texto aqui. Tá, agora sim. Então aqui, você vai ver que nesse próximo quadro, ele tem aqui, ó, 10 colunas, né? Fiz aqui, ó, 10 colunas e tem 10 linhas. Aqui, ó, tem 10 linhas. Então se você pegar aqui, ó, 10
né? Vou multiplicar a 10 colunas vezes 10 linhas, vai dar o quê? 100 quadrados. Vai dar 100 quadrados aqui, ó. Eu vou selecionar para você e te mostrar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você tem aqui, ó, 100 quadradinhos desses aí, todo numerado, né? Na sequência, numerado, de 1 a 100. Você tem aqui, ó, numerado, de 1 a 100. E você vai seguir a mesma didática que eu estou lhe mostrando, né? Se você meta, um exemplo aqui, é atingir 5.050, exemplo aqui, ó. Esse exemplo é 5.050, o montante que dá, né? Quando você fechar, quando você separar cada valor desse, você terá o total aqui, o montante de 5.050, né? Aqui eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, se eu selecionar todos os quadrinhos aqui, tá aqui o valor total aqui embaixo, ó. Se você estiver olhando aí, ó, que dá 5.050, né? Então, com isso, você nota que a quantidade, o tamanho de coluna e de linhas vai depender do quanto você está, de quanto é a sua meta, de quanto você está querendo juntar, né, para fazer a sua reserva de emergência. E nesse exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ó, a meta seria 5.050. Então eu fiz aqui, ó, um quadrado de 10 colunas por 10 linhas. E a soma aí eu numerei de 1 a 100. E aí você vai, eu tenho R$ 44. Separa, risca aqui, separa o valor, ou transfere o valor. Hoje eu tenho só R$ 17. Risca aqui, pega o valor, separa, ou faz a transferência desse valor para aquela conta que é a sua reserva de emergência. Hoje tem várias plataformas digitais que você tem como criar, né, as famosas caixinhas, como tem a Nubank, e também o Mercado Pago. Você, por exemplo, você vai lá dentro, você cria o objetivo daquela caixinha lá, você nomeia. Isso aqui é para objetivo X, isso aqui é para isso, para aquilo. Então você nomeia, e aí você, quando tiver com esse valor disponível que você pretende reservar, você vai fazer a transferência. Ou se você preferir guardar fisicamente, você separa esse valor referente ao que você tem no dia. Separa e vai lá na sua tabela e risca o valor que você já separou. E assim você vai cada vez mais, né, criando um hábito, e exatamente esse hábito, cada vez mais você vai ver que você vai querer cada vez mais preencher mais rápido, separar mais rápido esse valor para preencher, para ver esse quadro completamente preenchido. E isso vai te trazer um resultado muito satisfatório. E uma coisa principal, que é a educação financeira, né, que todos nós temos que dar atenção, né? E isso é uma coisa importante que, tanto para quem tem muito como para quem não tem, deveria ser algo principal, né? E aqui eu tenho também o próximo aqui, ó, próximo exemplo aqui é de uma coluna de um maior valor. No caso aqui, ó, 25.425 reais. Aí você nota que já esse quadrado aqui, ele tem 15 colunas por 15 linhas, né? Se a gente for aqui somar, ele tem 225, você vê aqui, ó, 225 quadrinhos aqui, ó, 225 quadrinhos. Aí foi preenchido, né, do 1 ao 25, ao 225, e você vai também fazer da mesma forma como os outros aqui que foi mostrado. Você vai, se sua meta é criar um valor próximo desse ou maior, você vai fazer o número de coluna, o número de linhas, vai preencher com a numeração. Isso aqui está em forma de número, mas você sabe que representa os valores que você vai estar reservando, separando, e você vai estipular a meta de início, né, de quando você vai começar a separar esse valor correspondente aos quadrinhos, e a data término, e você pretende finalizar esse objetivo, atingir esse montante, que nesse caso aqui era de 25.425, né? Um quadrado de 15 colunas por 15 linhas, que somando todos os valores aqui, vai dar 25.425. Então esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal, né, para você, porque nesse canal eu trago aqui coisas referentes a de desenvolvimento, referente a finanças, que é o foco aqui também do canal, do que deu certo, né, para mim, e cada vez mais eu também estou aprendendo com vocês, né, estudando, procurando desenvolver e tentar passar, né, o pouco que eu sei para as pessoas, que às vezes nós achamos que
aquilo que sabemos não tem importância, mas muitas pessoas às vezes não têm acesso a essa informação, e esse é o papel do canal, trazer de uma forma simples, de uma forma prática para você os conteúdos, os aprendizados, as dicas, para que a gente como comunidade cresça cada vez mais. E espero que esse vídeo possa ter agregado na sua vida, possa agregar nas suas finanças, né? E peço que você também contribui, né, para o canal, né, Damião Vilar, que você se inscreva se você não for inscrito, você compartilhe para outras pessoas, para o seu amigo, o familiar, ou para aquela pessoa que você acha que deveria estar assistindo esse vídeo, que vai ser útil para ela. E também ative o sininho, porque assim o YouTube te notifica com novos vídeos que a gente estiver aqui postando no canal, entendeu? E você estará ajudando também esse canal cada vez mais crescer, chegar a mais pessoas e está melhorando cada vez mais o nosso conteúdo, entendeu? Então, desde já agradeço, né, ali a sua presença, né, deixe o seu comentário, né, eu fico muito agradecido de você deixar seu comentário, o que você achou, se isso vai lhe ajudar, se isso está lhe ajudando, né, a abrir a sua mentalidade, se isso teve importância, deixe nos comentários e eu terei a satisfação de responder para você ali, a sua pergunta, de estar ali respondendo o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.